te procurar, quando nada mais restar, nos seus dias tristonhos. Bom dia, minha Zetinha! Tudo bem com vocês? Tô aqui me aprontando. Trauteando uma canção. Pra gente poder conversar nessa manhã de domingo. Uma belezura só. Hoje, o nosso papo de intimidade no programa O Espírito da Letra é sobre uma canção que tem tudo a ver com esse lugar aqui, esse cantinho da minha casa que eu tenho para fazer maquiagem. Porque hoje é Sorri. É uma música do comediante Charles Chaplin, que ficou conhecida especialmente aqui no Brasil por meio do músico Djavan. Ele assim interpretou a canção de maneira maravilhosa. Hoje nós vamos tentar compreender um pouquinho a respeito dessa música. Mas antes de a gente começar o nosso programa, nós vamos escutar a voz de Aline Charrade, acompanhada pelo violonista Giovanni Medeiros, interpretando essa canção. E logo depois eu volto. Para a gente poder aprender um pouquinho com o Espírito Friedshine a respeito de Sorrir. Daqui a pouco eu volto, hein, meus netinhos? Sai daí não! Sorri quando a dor te torturar e a saudade atormentar os teus dias tristonhos, vazios. Sorri quando tudo terminar, quando nada mais restar do teu sonho encantador. Sorri quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros cansados, doridos. Sorri, vai mentindo a tua dor, e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. Sorri, vai mentindo a tua dor, e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. Smile.
Gente, vocês gostaram da música? Eu sempre adorei essa música. Escutava na voz do Djavan, ficava emocionada. Agora com a Aline cantando, nossa mãe, é uma belezura só. As meninas aqui em casa são muito cuidadosas comigo, gente. A Angelina sempre fala, mamãe, tem que tomar um chazinho, comer uma fruta, alguma coisinha antes do almoço. Almoço de domingo é mais tarde, né, meus netinhos? Então, assim, tem que forrar o estômago. Antes de poder almoçar. Também tomar meu chazinho, vocês importam não, né? Tá servido? Hoje eu escolhi tomar de gengibre pra garganta, gostoso, né? Uma belezura só. Mas não vim aqui, não foi pra isso não, né? Foi pra gente poder conversar. Fiz até minha fichinha aqui pra não perder nadinha. A gente poder comentar que o Espírito Friedshine falou aqui no livrinho do meu netinho Ellerson, né? Você já comprou? Já adquiriu? Ainda não? Pois então compra lá no site. Tá na descrição do vídeo aqui o site para você poder acessar e contribuir também para o grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, que os direitos autorais vai para lá, e também auxiliar na divulgação da doutrina espírita. Bom, a música Sorri, ela começa falando quando a dor te torturar, quando nada mais restar. Quando nós estamos na Terra, meus netinhos, Deus se utiliza de diversos mecanismos para poder nos reeducar, não é verdade? De aprendizado, de corrigendas, de todas as maneiras que encontra para o nosso crescimento espiritual. Mas ao contrário do que muitas pessoas pensam, eu vou falar. A dor é apenas um dos caminhos, meus netinhos. Não é o caminho. É apenas uma das estradas para a nossa libertação. Há várias estradas que podem nos levar à nossa iluminação interior. Você sabia? Mas geralmente quando a dor se manifesta na nossa vida, ela gera muito sofrimento, não é verdade? Nossa, mãe, às vezes é uma dor que a gente não sabe nem se expressar. Outras vezes vai gerando também no nosso coração muitas revoltas. Você já foi revoltado com alguma coisa que aconteceu na sua vida? Quantas outras a gente assim questiona, a gente duvida que realmente aquela experiência ela seja uma necessidade para a nossa caminhada. Nós sempre achamos que não merecemos, não é assim? Que a experiência que nós somos convidados a passar, ela não é para a gente, é para outra pessoa. Como se Deus errasse. Tudo depende, meus netinhos, da forma com que nós enxergamos. Isso mesmo, com que a gente vê a vida, ao perceber as oportunidades que chegam. Quando nós enxergamos uma experiência, nós podemos vê-la de diversas maneiras. Aqui, ó, vou dar um exemplo para vocês. Olha que bonitinho. Não é à toa que a gente tá gravando aqui hoje, né? Tô aqui com a xícara, não tô? Que ainda tá cheia, que ainda não vou beber. Vou tentar beber um golinho. Golinho desse chá gostoso. Vamos supor que aqui a xícara tivesse tomado já bastante chá. Meia xícara. Então, na meia xícara, chega aqui uma pessoa que é pessimista, fala assim, nossa, essa xícara tá quase vazia de chá. Agora, uma pessoa otimista que chega e vê a xícara, a meia xícara, ela diz assim, olha, essa xícara tá quase cheia de chá. Tá vendo? Parece que é a mesma coisa, mas não é não, meus netinhos.
é a maneira altruísta, positiva de ver as experiências ao derredor. Às vezes, na nossa vida, a dor se agiganta. Te faz tempestade um copo d'água, né? Se é assim, fica agitando a sua vida, achando que tudo é mais pesado do que verdadeiramente é. Quantas vezes a gente sofre com o término de um relacionamento afetivo? Seja o namoro, seja o noivado, até mesmo um casamento. A gente sofre pelas perdas financeiras. Às vezes as pessoas assim têm muito dinheiro, perde tudinho, fica sem nada. Outras vezes a pessoa é roubada. Outras vezes ela gasta sem medir esforços, sem fazer a contabilidade, depois se arrepende das dívidas que possui. Às vezes é uma despedida inesperada, que traz aquela dor dentro do nosso coração. Tô falando de morte não, tô falando assim, uma pessoa que se muda. Fiquei lembrando aqui quando eu estava estudando essa passagem, essa estrofe e essa mensagem do Espírito Friedshine, na época assim que os meus meninos, meus filhos, minhas filhas foram embora aqui de casa. Nossa Senhora, cada uma que partiu, seja para poder estudar, seja para poder trabalhar, ou mesmo constituir a sua família, era como se fosse um novo parto, né? Que a dor no coração. O último que foi meu netinho Elis. Nossa Senhora, fui criado, eu criei ele. Não, quando ele foi para Belo Horizonte, nossa mãe, parecia que é uma facada no coração, né? Lembro quando a minha filha Rosângela, ela foi para Porteirinha, cidade tão longe, gente. E assim, que ia ficar mais tempo sem ver. Ela sempre vinha, todo final de semana me ver. Agora longe fica mais difícil. Então assim, são sofrimentos que vão apresentando na nossa vida e até mesmo a morte dos entes queridos. Mas tem dores que torturam o nosso coração, como diz a música, né? Fazem os dias tristonhos, vazios. Tem algumas experiências na nossa vida que marcam mais. E a gente não tem condição de mensurar a dor do outro. De ficar analisando, mas isso aí não é tão sofrido assim, não. Às vezes a gente faz isso, né? Com a dor dos outros. Pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? E até o ditado popular que nós estudamos lá no outro programa. Quando nós temos os olhos despertos, meus netinhos, a dor ela é vivenciada sobre um outro ângulo. E é possível até mesmo sorrir. Sorrir da dor, você já sorriu da sua própria dor? Não é sadomasoquismo não, meu Zetinho. É assim, entender o significado dela para poder assim, retirar o lado positivo. Às vezes o sorriso dá lugar quando nós temos uma enfermidade e logo somos curados dela. E naquele momento em que nós nos curamos da dor, da enfermidade, da doença, a gente consegue ver o aprendizado que nós tivemos. Que às vezes a enfermidade leva a gente para a cama e a gente tem que meditar, tem que viajar para dentro. O autoconhecimento, como é importante, como foi tirado da experiência da enfermidade, o fortalecimento que ela nos trouxe, dependendo da enfermidade, quando foi uma atitude impensada que nós tivemos, que gerou a doença, a gente aprende que não pode fazer mais, né? E aí transforma, modifica a vida para melhor. E sorri daquele movimento que a gente teve. Outras vezes, o sorriso, ele dá lugar quando nós compreendemos que a nossa vida é um átimo diminuto. É até o Espírito André Luiz que fala isso, lá no prefácio do livro Nosso Lar. Tá vendo o prefácio de novo como que é importante?
ele fala que a vida é um átimo diminuto. E nenhum de nós morremos. É claro que quando a morte ela chega na nossa família e arrebata o nosso ente querido, seja o nosso marido, eu sou viúva, seja os nossos filhos, graças a Deus, não sepultei nenhum dos meus filhos, mas diz que é uma dor muito doída. A gente não vai dizer que vamos sorrir. Alguém morreu, a gente fica rindo. Às vezes ri de nervoso, né? Quando tem a notícia. Mas não é isso que o evangelho, nem a mensagem, nem a música está querendo dizer para nós. O que está falando para nós é que depois que passa, a gente sorri, porque a gente sabe que um dia nós podemos nos reencontrar. Que a gente, assim, está separado momentaneamente. E que aquela saudade gostosa que a gente sente no coração é uma expressão do amor que sempre está conosco diante dos nossos entes queridos que partiram. Há muitos motivos para a gente sorrir diante da dor. Quer saber mais? Quer? Sai daí não. Sai daí não, que daqui a pouquinho eu volto para poder explicar. Porque agora é o nosso momento de divulgação, que no nosso programa sempre está tendo o Espírito da Letra. A gente vai ver a divulgação e daqui a pouquinho eu volto. Enquanto isso, eu tomo um golinho do meu chá. Respeitável público, acaba de chegar em sua cidade o Circo da Fraternidade. Neste livro, a autora espiritual Mirra Alfaça convida o leitor a viajar de uma forma lúdica para dentro de si, na companhia da trupe da Fraternidade. Palhaços, malabaristas, trapezistas, mágicos, contorcionistas, iluminados pelas mensagens de O Evangelho segundo o Espiritismo, lidas pelo Senhor Orlando a cada novo desafio. Aprenda com as lições ensinadas pelo amoroso dono do circo e por sua trupe, que vão encher a todos os corações de alegria, encanto e sabedoria no dia a dia do mais fabuloso circo espírita dos últimos tempos. O espetáculo não pode parar. A renda deste livro é revertida para o Centro Espírita Terezinha Flores de Almenara, no interior de Minas Gerais, e para a divulgação do Espiritismo. Se você quiser adquirir, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui no vídeo, e estes e outros trabalhos estão disponíveis no site. Hoje o nosso momento de divulgação é com o Circo da Fraternidade. Mas tá gostoso esse chazinho, viu? Vamos continuar nossa análise daquilo que nos faz sorrir diante do sofrimento, que depois que passa a gente percebe. A gente sorri quando assim a gente percebe nas dificuldades dos outros que elas também são oportunidades para o crescimento delas, das pessoas que estão vivendo essa experiência. Isso me fez refletir muito, que é o primeiro momento quando a gente lê, fica parecendo que é rir dos outros, né? Da dor dos outros. Deus o livre. Não é isso, não. É a gente perceber que quando uma pessoa está passando por um momento difícil, nós podemos ajudar, se não é estendendo a mão, é orando, vibrando para que aquela pessoa saia daquela condição com galhardia, que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Entender a lei de causa e efeito, não é, meus netinhos? O sorriso, ele cede lugar na nossa vida
quando nós percebemos que quando a gente era jovem, quando a gente tinha um relacionamento, quanto nós sofremos por aquela paixão avassaladora, noites de sono quando terminou, chorando em cima do sofá ou na cama, por pessoas que depois seguiram seus caminhos, que foram importantes sim enquanto estiveram conosco, mas que depois decidiram seguir adiante, e nós sorrimos então, percebendo que não era necessário tanto sofrimento, né? E tem até aquele ditado popular, tô cheio dos ditados populares, né? Que é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Às vezes a gente sorri por isso também. Então o mais importante é a gente poder assim saber enfrentar a situação. Retirar o aprendizado daquilo que a gente está vivendo. Para quê? Para mais tarde a gente poder sorrir. Às vezes a gente chora agora, mas depois a gente sorri de felicidade pelas conquistas que a gente amealhou. Mas em nossa romagem é preciso sempre buscar, tentar fazer as coisas. A gente não pode desanimar. A vida é feita de escolhas, meus netinhos, de tentativas, de buscas. E os sonhos, eles nos fazem mover, nos fazem caminhar, nos incentivam, inclusive, a voar voos mais altos. Mas a gente não vai negar que em muitas dessas tentativas, quando a gente tem um objetivo a ser alcançado e a gente tenta e não alcança, quando é fé, a gente está se sentindo assim amargurado, tristão, está sofrendo, está até deprimido, não é? Mas diante dessas frustrações, diante dessas negatividades que a vida ou alguma pessoa nos traz, nos nossos sonhos e objetivos, diz Friedstein, nós podemos tomar duas posturas, que é a postura do insucesso ou a postura do fracasso. O fracasso é essa tristeza, é essa depressão, essa estagnação, onde a gente chora amargurado e fica assim sem fazer nada, só no sofrimento. Já o insucesso não. A gente enxerga que aquilo que a gente estava procurando fazer não está dando certo, não vai dar certo, que é preciso tomar outros caminhos, buscar outras possibilidades, para que a gente possa alcançar aquele ou outro objetivo. Na história universal, fala-se a respeito de Thomas Edison. Já ouviu falar dele? Aquele que inventou a lâmpada, que iluminou os nossos dias com a lâmpada artificial. A gente tem um sol maravilhoso que ilumina, mas a lâmpada à noite que clareia. Então, diz que quando ele estava fazendo as suas tentativas, antes de fazer a 70ª vez, tive até que dobrar a língua para falar essa palavra, fiquei treinando. 70ª vez, ia ser 701 tentativa, meus netinhos. Imagina, tanta tentativa para poder fazer um trem, uma coisa. Então, ele não estava conseguindo, aí o assistente falou para ele assim: nós fracassamos com essa invenção. Que diz que ele fez mais de 1000 inventos, né? Nós fracassamos com essa invenção. E o Thomas Edison, altruísta, positivo na vida, falou essa frase que ficou marcada para o seu assistente. O cientista americano logo falou: você deve estar equivocado, porque nós aprendemos 700 maneiras que não dão certo para fazer uma lâmpada incandescer. Na verdade, estava faltando um filamento
para poder uma abertura, um friso, sei lá o que, não entendo de eletricidade, para poder fazer incandescer, e ele descobriu isso. Então, insucessos sempre acontecem. Fracassos, meus netinhos, são escolhas que nós fazemos. Mas há uma parte dessa música que assim, é uma das que mais me toca, uma das estrofes mais lindas que eu já escutei na vida, que fala assim: sorri quando o sol perder a luz e sentires na cruz, nos teus ombros cansados, doridos. Quantas vezes, meus netinhos, a gente sempre sente, né, dobrado, encurvado como a mulher encurvada do Evangelho, diante do peso da cruz nos nossos ombros. Já sentiu esse peso? Já sentiu que não ia dar conta de poder seguir em frente? Pois então, das esferas sublimes, desceu o meigo Rabi aqui na terra. E ele veio nos trazer por amor a mensagem das boas novas de alegria, seu evangelho. Foi mal compreendido, foi perseguido. O que ele recebeu? A cruz infamante. E ele, julgado lá no pretório por Pilatos, pela multidão que pediu crucificação, ele carrega a sua cruz para nos ensinar a carregar a nossa. E tem aquela passagem do evangelho também maravilhosa, quando ele está caminhando e as mulheres piedosas ao seu entorno, ele cai pela primeira vez, elas chorando. Ele olha para elas e dizem: não chorais por mim, chorais antes por vós. Vou consertar. Mas as meninas ficam brigando comigo que eu falo tudo errado. Não choreis por mim, chorais antes por vós. Se fazem isso ao ramo verde, que não farão ao ramo seco. Em outras palavras, eu queria falar, né? Se fazem isso a mim, que não tem pecado, que não farão a vocês cheios de erros. Então Jesus teve a cruz. O que nós estamos esperando, gente? Todos nós temos, simbolicamente, a nossa cruz para carregar. Qual que é a sua? Quer saber qual que é a minha? Contar não, isso é uma coisa muito íntima, né? A gente ficar espalhando por aí. Às vezes, no entanto, quando a gente está carregando essa cruz simbólica, conforme nós falamos, a gente acha que não vai suportar. Não quer prosseguir em frente, quer cortar pedaço dela, né? Às vezes nós achamos que os nossos ombros estão muito fracos, mas Deus sabe exatamente o que faz. E Ele deseja, o nosso Pai, que a gente chegue no nosso Monte Gólgota, que é o nosso Monte Libertador. Aliás, essa mensagem do Espírito Friedshine chama o Gólgota, o local onde nós vamos encontrar a nossa libertação e, consequentemente, a nossa alegria de viver. Porque a última estrofe, ela fala assim: sorri. Desculpa, meus netinhos, até engasguei. Já falei pra vocês, né, que agora a gente tem até o horário do programa. O diretor fica falando pra mim o tempo. Já acabou meu tempo. Falar rapidinho que essa parte é importante. A última estrofe, meus netinhos, ela é maravilhosa. Sorri, vai mentindo a sua dor, e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. A música não está falando pra gente fingir, não. Mas a gente poder acostumar. Levar de maneira light. Tá até na moda, né? Falar sobre coisa light. Então, que a água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Foi o Charles Chaplin, gente, esse que escreveu a música, que também falou que um dia sem rir é um dia desperdiçado. Vamos sorrir, tornar a nossa vida mais bela, sermos mais atraentes. Diz que sorrir faz ficar mais atraente, mais gentil, ter essa experiência
da alma feliz. Para finalizar, Jesus ele disse no seu evangelho que a felicidade não era desse mundo. A gente pode começar a construir nesse mundo, pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho, não é isso? Para a gente poder, sim, prosseguir sempre, encontrando a nossa alegria de viver e oferecendo, inclusive, às pessoas que estão à nossa volta. Não é isso? Gostaram do nosso encontro de hoje? Gostosinho, né? Nosso papo de intimidade, sempre falando as coisas tão importantes. Semana que vem, nós vamos continuar com o nosso programa e nós vamos falar de uma música muito conhecida que eu adoro. Andar com Fé Eu Vou, do Gilberto Gil. É até um pouquinho dançante, gostosinho. Você que está aí nos acompanhando, se gostou do nosso programa de hoje, dá o seu like. Deixe seu comentário, adoro ler os comentários de vocês. Se é a primeira vez que você está no canal do meu netinho Hélio, se inscreve-se no canal, compartilha para outras pessoas participar com a gente, todo domingo, às 10 horas da manhã. Então fica tudo com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Sorri quando a dor te torturar e a saudade atormentar os teus dias tristonhos, vazios. Sorri quando tudo terminar, quando nada mais restar do teu sonho encantador. Sorri quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros cansados, doridos. Sorri, vai mentindo a tua dor, e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. Sorri, vai mentindo a tua dor, e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor